Fala, meus amigos e minhas amigas. Falei pra vocês que eu ia voltar, eu sempre volto, né? Estamos falando sobre o fluxo de cadência, basicamente uma estratégia de relações super mapeadas um a um, em que essas relações levam a você ter dois resultados. Quem tem taxas de conversão superior a 50% sempre. Quem não tem, taxas de conversão 10% no momento de escassez. A escolha é sua. E a gente precisa falar para vocês quando que a gente utiliza o fluxo de cadência. Esse vídeo, ele serve para separar o joio do trigo. O que a gente fala de separar o joio do trigo? Quando usa e quando não usa. E o joio, que é a parte suja da história, é o quando não usa, é nunca. Quem não usar fluxo de cadência tem a tendência de, foguetinho embicado para baixo, sem nenhuma força, e aí você sabe que uma hora a queda acontece e o crash pode acontecer. Então o quando utilizar, e o outro cenário é sempre. Sempre. Por quê? Porque eu sempre digo assim, vamos imaginar que você é empresário ou você é um profissional comercial, não importa. Se eu te fizer 3 perguntas, imagine que você pudesse levantar a mão ou responder sim ou não. Apenas 3 perguntas. Se as 3 perguntas você disser sim na sua resposta, significa que você tem que ter um fluxo de cadência, senão isso não vai acontecer. Então quer ver quais são as perguntas? Você quer ter cada vez mais clientes? Você vai dizer sim. Você quer que a sua conversão aumente cada vez mais, ou seja, aquilo que vier você converta? Você vai dizer sim. E você quer que os seus clientes atuais comprem cada vez mais e tragam cada vez mais clientes e indicações para você? Você vai dizer sim. Então, para que esses sims aconteçam, você tem que ter o fluxo de cadência. Então, quando que você utiliza o fluxo de cadência? Quando você quer ter mais clientes, quando você quer que as suas conversões sejam sempre altas e quando você quer que a recompra dos seus clientes ou eles trazerem cada vez mais seja cada vez maior. Então, o fluxo de cadência ele é utilizado todos os dias. O fluxo de cadência ele é utilizado para a relação individual com cada um dos seus clientes. O fluxo de cadência ele é responsável por fazer cada cliente que está se relacionando com você obter o sim dele de forma mais rápida e o principal, de forma duradoura. Quando você tem a sua régua de fluxo de cadência muito bem estruturada, você se relaciona um a um com momentos não comerciais e momentos comerciais. Nesses momentos comerciais, a sua taxa de sim é muito maior e nesses momentos relacionais, essa sua taxa de retenção de relação é cada vez maior. E você seguir exatamente todas as etapas, um a um, de forma personalizada desse fluxo de cadência, faz com que as suas taxas de conversão sejam sempre superiores a 50% e se você não tiver, seja ali na casa dos 10%. Então, é quase como se a mágica acontecesse, mas dentro de uma estratégia muito bem estruturada e de uma execução muito bem feita. Ah, Fabio, como é que eu vou conseguir ter esse cada vez mais clientes, cada vez mais conversões e os clientes comprando cada vez mais? Vamos lá? Vamos checar, né? Você que já viu aí todos os vídeos anteriores do fluxo de cadência e não deixa de ver, né? Tá de graça, tem que usar aí. Você vai ver. Vou ter cada vez mais clientes, vou buscar cada vez mais clientes. Quanto mais você prospecta usando um fluxo de cadência estruturado, e você já está começando a saber fazer isso muito bem, mais clientes ou potenciais clientes continuam a se relacionar com você. Então você vai enchendo cada vez mais a sua base de potenciais clientes, fazendo um fluxo de cadência até a etapa do primeiro fechamento. Número 2, como é que você aumenta cada vez mais a sua conversão? Simples, você está seguindo o fluxo de cadência e essa relação está continuando. Você vai fazendo uma ou duas relacionais e uma comercial, fecha. Continua uma ou duas relacionais, mais uma comercial, fecha. E aí, como é que você mantém esses caras comprando cada vez mais, ou essas pessoas comprando cada vez mais, e eles trazendo cada vez mais indicações? Simples. Depois do fechamento, o fluxo de cadência acontece. Relacional mais comercial. Relacional mais comercial. Então, por que se separa o joio do trigo? Porque quem tem um fluxo de cadência obtém esses 3 resultados: mais clientes, mais conversões, mais recompra e mais indicações. E quem não tem está trabalhando no movimento orgânico, tentando o estímulo-resposta. Eu invisto lá no marketing, trago clientes. Ok, tomara que dê sempre certo. Vai ter uma conversão, mas provavelmente você não vai ter uma captação tão grande, recorrente. Provavelmente você não vai ter uma recorrência tão grande, vão ser coisas de oportunidade, certo? Agora, quem faz tem o controle 100% do processo de captação, conversão, retenção e recompra, beleza? Então, quando se faz um fluxo de cadência? Todos os dias para cada um dos seus potenciais clientes e cada um dos seus clientes atuais
e cada uma das oportunidades que surgem. Beleza? Vamos chegar nesse resultado. É mais trabalhoso do que difícil. E quando é trabalhoso, depende 100% da gente. E eu tô aqui para simplificar isso para vocês. Eu vou dar todo este passo a passo para vocês. Assista aos vídeos anteriores do fluxo de cadência e o próximo você não pode perder, porque nós vamos começar a colocar a mão na massa. Você vai começar a montar o seu fluxo de cadência personalizado para a sua empresa, para a sua profissão, para o seu trabalho que você exerce hoje, para o seu produto e para o seu serviço. Estou te esperando no próximo. Tchau, tchau.